Boa noite a todos. A paz de Deus nos envolva hoje e sempre. Hoje nós teremos uma preleção um pouquinho mais curta, que após o passe vai ter uma outra atividade somente para os trabalhadores, mas para não deixar os assistidos sem o passe, nós vamos fazer, mas ela vai ser um pouquinho mais curta. E para conversar com vocês hoje, eu trouxe uma historinha da Bíblia. Jesus, passando por uma aldeia, visitou a casa de duas irmãs, Marta e Maria. Durante a visita, enquanto Maria sentou-se aos pés do mestre para ouvi-lo, Marta começou a preparar o jantar. A certa altura, Marta se sentiu chateada, porque Maria não a ajudava. Marta então chamou a atenção de Jesus e disse: "Você não se importa que minha irmã me deixe fazer tudo sozinha? Diga a ela que me ajude." Jesus olhou para Marta e respondeu carinhosamente: "Marta, Marta, você é tão ansiosa e preocupada com tantas coisas, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada." O que Jesus está querendo dizer com isso? Então a Marta devia sentar também e ficar só escutando o que Jesus tinha para dizer e ninguém faz jantar. Ninguém come nessa casa. Ou não, todo mundo tem que ir lá cozinhar para terminar mais rápido para ouvir Jesus. Do que ele está falando? Quando ele diz que a Maria escolheu a boa parte, enquanto a Marta fica se preocupando, fica ansiosa. Se nós olharmos para o que elas estavam ali demonstrando, todos nós temos duas coisas ao longo da nossa vida com as quais nós nos ocupamos: ser e fazer. São as duas coisas mais importantes. Porém, existem coisas que são primárias e coisas secundárias. Sim, alguém precisa fazer o jantar, alguém precisa fazer, se ocupar do que é prático. Mas em primeiro lugar, e foi isso que Maria escolheu, vem o ser. O que é o ser? É você conhecer, compreender e melhorar a sua essência. Porque senão fazer ele é só mecânico. O que fazer, como fazer, vira uma ação mecânica. Todos nós precisamos fazer coisas ao longo da nossa vida. Todos nós precisamos de atitudes práticas na vida. É óbvio. Mas em primeiro lugar, nós precisamos ser. Senão qualquer coisa que eu fizer serve. Sabe aquela história da Alice? Que o gato pergunta: "Que caminho eu tomo?" Aí o gato pergunta: "Para onde você vai?" "Não sei." E ele responde para Alice: "Então qualquer caminho serve?" É isso. Qualquer coisa que eu faça serve. Para eu escolher o que fazer, eu preciso primeiro entender, preciso investir no ser. E era ali nesse exemplo, quem estava investindo no ser foi Maria. Enquanto Marta estava preocupada em fazer o jantar, porque eles tinham que comer. Sim, eles tinham que comer. Mas será que era tão impossível fazer o jantar sem prestar atenção no que estava sendo dito? Será que era tão necessário ficar incomodada? Ela estava mais preocupada na prática, e eu estou aqui na labuta sozinha, do que de repente, sabe quando a gente cozinha cantando? Ela podia cozinhar escutando? Qual era a preocupação, o foco? Estava no secundário e não no primário. E como que a gente investe no ser, que é o primário? Autoconhecimento. Se Deus fez o ser humano como o único ser racional, ou seja, que consegue raciocinar, ele consegue pegar as coisas e tecer raciocínios, tecer, como fugiu a palavra? Conjecturas sobre as coisas, né? Ele consegue fazer suposições, ele consegue fantasiar. O ser humano é o único ser
na Terra capaz de fazer isso. E aí, como nós somos capazes de fazer isso, de refletir sobre as coisas, de filosofar sobre as coisas, Ele nos deu o livre-arbítrio. A partir dessas reflexões, nós fazemos escolhas. E são essas escolhas que fazem toda a diferença no nosso caminho ao longo da vida e ao longo das vidas. Se nós acreditamos aqui que nós temos várias encarnações e que o objetivo dessas encarnações é chegar cada vez mais perto da perfeição do Pai, chegarmos de volta a esse Pai, que escolhas nós estamos fazendo? E para eu tomar escolhas, eu preciso saber quem eu sou, onde eu estou e para onde eu quero ir. Senão qualquer caminho serve. É isso que é o ser. É isso que é primário. Nós precisamos ter intenção no nosso ser e estar no mundo, antes de fazer qualquer coisa. O fazer depende dessa intenção. E a intenção depende de eu me conhecer, de eu ser, de eu acessar a minha essência, para entender onde eu estou desse caminho que eu quero trilhar para o Pai. A escolha, ela não é tomada se a gente só está no automático. Isso é instinto, isso os animais fazem. Eles caçam quando tem fome, eles arranjam uma poça d'água para beber quando tem sede, para e faz as necessidades onde está, sem muita preocupação. Alguns ainda enterram, mas por que enterram? É o instinto dele. Eu não posso deixar esse cheiro, senão outro animal, um predador, vai saber que eu estou por aqui. Então eles enterram para se esconder, é proteção, é instinto. Não é, porque eu preciso viver num ambiente higiênico. Não é esse o foco do animal, é sempre o instinto. A gente não é animal. A gente não é animal. Então a gente precisa sim olhar para dentro e entender onde a gente quer chegar. E quando a gente vê aqui um salão cheio de pessoas que se reúnem num lugar cristão, a gente supõe que todos aqui temos o mesmo objetivo de alcançar a Deus através dos exemplos de Jesus. Então as nossas escolhas precisam se pautar nos exemplos de Jesus. E é por isso que a gente precisa se olhar o tempo inteiro. Onde eu estou pisando? Onde Jesus pisaria? Talvez eu ainda não consiga, eu estou pisando aqui. Jesus pisaria aqui, ó. Eu ainda não consigo dar esse passo desse tamanho, mas eu posso chegar mais pertinho de onde ele pisaria. Aí na próxima fica mais fácil, né? A gente vai fazendo esse caminho. A gente ainda não está pronto e está tudo bem, mas a gente tem que ter consciência e intenção ao longo de todo o processo. O cachorro, o gato, o tigre, o macaco não vai ter. E aí eu falei, né? Nós somos seres racionais. A gente faz o quê? A gente faz conjecturas, a gente filosofa. Por que eu usei essa palavra? Porque nós estamos não só numa casa cristã, nós estamos numa casa espírita. E o espiritismo é o quê? Ele é uma doutrina, ele não é uma religião. Uma doutrina que se apoia sobre 3 pés. Religião é um deles, mas tem a filosofia e tem a ciência. É sim para a gente raciocinar. É sim para a gente filosofar, pegar os ensinamentos e interpretar, e se debruçar sobre isso. E aí sim, a partir disso, tomar as nossas decisões com foco na religião, que é o religar com o Pai. Não adianta eu estar no automático. Sabe aquela prece do Malamém? Eu acho que eu já falei da prece do Malamém. A professora chega para o Joãozinho na escola, chega para todo mundo, né? Lição de casa, falar sobre o grande vilão, de quem você tem medo. Um fala que tem medo do Coringa, do Batman. O
O outro tem medo do Magneto, do X-Men. E o Joãozinho? O Joãozinho tem medo do Malamém. Mas quem é o Malamém? Ai, professor, eu não sei. Mas todo dia antes de dormir, minha mãe me faz rezar. Para as pessoas de casa, João, mas vai de Malamém. Se eu tenho que me livrar do Malamém, é dele que eu tenho medo. Quem é o Malamém? Não existe Malamém. Mas quando você está no automático, você nem sabe o que você está dizendo. A gente não quer ser o Joãozinho com medo do Malamém. É por isso que a gente está aqui. A oração, a reconexão não vai acontecer de fato enquanto a gente estiver só no automático. Só preocupado em fazer, porque eu posso rezar o Pai Nosso, rezar aqui entre aspas gigantes, porque eu estou falando as palavras e não sentindo as palavras. Eu posso rezar o Pai Nosso milhares de vezes, e não conseguir escutar a resposta de Deus. Ainda que algumas vezes a resposta seja não. Eu quero tanto que minha mãe sobrevive, minha mãe está com câncer, ela morreu. A resposta pode ser não. Não é porque a gente orou com fé que a resposta vai ser sempre sim. Mas eu posso repetir palavras milhares de vezes, mas se eu não sentir as palavras, eu nunca vou ouvir a resposta, ainda que ela seja não. Eu vou continuar achando que ninguém falou comigo e que ninguém está me escutando. Eu tenho que sentir. E para eu sentir, eu tenho que olhar para cada uma daquelas palavras e entender o que ela está dizendo. Entender o que eu estou buscando com elas. E isso é um processo de consciência. E isso é o processo mais difícil para o ser humano. É por isso que a gente precisa de tantas encarnações. Porque a gente tem uma história vindo lá do reino mineral, depois o reino animal, vegetal primeiro, e aí o reino animal, onde o quê? A gente é só instinto. A gente desenvolve isso. E a gente tem aquele arquivinho que a gente não acessa conscientemente, mas ele existe. E aí o ser humano, quando encarna como ser humano, com o livre-arbítrio, aonde ele vai? Ele vai no que ele já conhece, que é o arquivinho do instinto. Então é muito mais fácil eu deixar ligado no automático. Entre aspas, a nossa programação anterior foi feita para ligar no automático. E a gente está aqui para aprender a desligar o automático e ligar o manual. A gente precisa viver no piloto manual e não no piloto automático. E esse é o desafio, e é por isso que a gente precisa ir de novo. Porque a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Mas o piloto automático é tão mais fácil. É tão mais tranquilo. Eu só deixo a viagem fluir e fico olhando pela janela. Dá para tirar um cochilo. Recosta assim o banco, né? E tira um cochilo, quando vejo já chegou. Mas não é bem assim. Essa viagem, se não for no piloto manual, não chega. E aí a gente precisa focar no que é primário. E o primário, embora quando a gente pensa em corpo físico, seja o comer, o beber, satisfazer as necessidades, né? Se cobrir do frio, se proteger de predadores, etc. e tal, fisicamente, parece que isso é o mais importante. Mas quando a gente lembra que isso aqui é só um estágio, que é muito efêmero em comparação com a eternidade, aí a gente percebe que o primário é o ser. E o ser não é essa Clarissa com essa cara, com esse nariz, com esse corpo, com esse cabelo. É o que está dentro. É o que a gente não vê. Porque daqui a um tempo, amanhã, daqui 10 anos, 20, 30, 50 anos, não sei quanto tempo mais eu tenho pela frente. Essa casca vai embora, mas o que está dentro continua. E lá na frente vai ter outra casca. O que está dentro é o que permanece. Então é o que está dentro que a gente tem que investir. Então eu queria hoje deixar, embora tenha sido mais rapidinha a preleção, essa mensagem de que nós estamos aqui e que a gente não se deixe levar pelo automático. Que a gente ponha sempre a consciência e a intenção nos nossos atos, nas nossas escolhas, nas nossas
nos nossos exemplos, porque a gente também é exemplo para quem convive com a gente o tempo todo. E tudo que a gente faz é energia e reverbera. Então que a gente seja sempre consciente e intencional. Um excelente passo a todos.